Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crow, continuando na nossa série do Legado Celta e continuando do tema que a gente deixou em aberto no último vídeo. É importante que você, se você está chegando agora neste vídeo aqui, volte ao primeiro deste tema, ao menos. O ideal, como eu sempre falo, é começar lá do primeiro, assistindo todos, porque eles têm uma sequência, eles têm uma somatória de temas, isso é importante deixar claro, né? Apesar dos temas serem quase sempre autocontidos, este aqui é o primeiro caso que a gente tem dois vídeos falando de um mesmo tema dentro de uma série que é a do Legado Celta, dentro de uma série que é a do meu trabalho, que é o canal do Crow. É importante que a gente tenha essa conexão muito clara, né? Para que o assunto não fique solto, para que as perguntas possam ser melhor direcionadas, para que a gente não tenha perguntas repetidas referentes a temas que já foram abordados e assim por diante. Então, sem mais delongas, até porque a ideia é que a gente reduza não, né? Mantenha a duração desses vídeos dentro de um patamar civilizado, né? Para que a gente possa dar conta da temática. Evidentemente, como eu sempre digo, sem a pretensão de esgotar o tema, não vai ser em 10, 15 minutos que a gente esgota temas tão complexos, mas o tema que a gente está abordando aqui é justamente a questão do legado celta, ou seja, do que a espiritualidade e a filosofia celta nos deixam de importante em termos de lições a serem aplicadas no dia a dia, numa vivência plena e não numa brincadeira, nem num faz de conta, né? São aspectos filosóficos que transcendem a ideia de uma mera prática espiritual, uma prática ritual, mas né, se uma espiritualidade se limita a uma prática, significa que ela não tem a capacidade de alterar a tua percepção do que seja o mundo, a tua percepção do que seja o seu papel nesse mundo, as relações que você estabelece nesse mundo. Alguns dos temas que a gente está falando aqui são exatamente temas que já foram abordados em vídeos anteriores dentro dessa temática do legado celta, do aprendizado a partir das lendas, a partir dos mitos, a partir da sabedoria que emana dessas lendas e lidos, portanto, transcendendo a mera limitação ou a mera apreensão, né, o receber, o recolher, ou apreender dessas narrativas míticas. Então, a ancestralidade ela é fundamental dentro do ponto de vista celta, se não por mais nada pelo fato de que, ao menos no que a gente pode depreender pelos textos da Irlanda celta, os irlandeses, os celtas da Irlanda, eles se viam como parte da paisagem, ou seja, uma conexão que a gente pode dizer aqui lírica com a paisagem, mas que vai além do lirismo, uma conexão integrativa com essa paisagem, uma conexão de irmandade e filial com essa paisagem. E aqui entra o ponto, se eu digo que eu sou filho da paisagem, automaticamente a paisagem é minha ancestral. Então isso já estabelece, vejam vocês, é fácil de entender, estabelece uma correlação muito mais próxima, muito mais íntima, muito mais significativa e, portanto, transformadora entre um indivíduo e a paisagem na qual ele está inserido. E isso se dá de diversas formas. Na espiritualidade celta, a gente não tem a menor dúvida de dizer que os deuses são ancestrais dos celtas. E não há contradição, porque para a espiritualidade celta, para a forma de ver, para a cosmovisão celta, os deuses estão e são a própria paisagem. Então, a partir desse ponto, fica claro perceber e entender que se eu estou inserido numa paisagem, dela eu faço parte, não apenas como um mero órgão, mas também como alguém que recebe dessa paisagem entre aspas, DNA cultural que molda a minha existência, e também um DNA espiritual que é a percepção de que a minha vida, por vir desta paisagem, por ela estar inserida, ganha a mesma sacralidade que eu dedico ao contato com essa paisagem. É de duas mãos, é horizontal, não há hierarquia, não há atravessador, né? Acho que a melhor forma de dizer é essa. A relação é direta entre o indivíduo e a ancestralidade que ele recebe. Então, nessas três, ou melhor, a partir desta percepção a gente consegue destilar para a nossa mentezinha racional moderna, tão necessitada de divisões, né? tão carente de um pensamento um pouco mais integrativo,
eu consigo, a partir desta percepção mais profunda da relação do indivíduo com a paisagem, do indivíduo com essa ancestralidade herdada através da paisagem e pela paisagem, eu consigo entender de forma mais clara como explicar esta percepção que eu falei no outro vídeo, que eu mencionei no outro vídeo, de que tudo na relação de ancestralidade entre um indivíduo e o seu coletivo ancestral, né, porque ela não é única, pode ser explicado, simplificado para nossa cabecinha limitada moderna em 3 ancestralidades. Uma física do DNA, uma cultural do mundo sociocultural ao qual eu pertenço, no qual eu estou inserido, e uma ancestralidade espiritual que é a herdada pelo caminho que eu recebo. Vamos lá, a gente já falou sobre isso, mas só para ampliar e fechar o tema em alguns pontos que ficaram ainda em aberto do vídeo anterior. A minha ancestralidade física, genética, do sangue, ela é facilmente comprovada pela nossa mente moderna, facilmente compreendida pela nossa mente moderna, através do DNA, através dos traços físicos que a gente herda de nossos pais, avós, bisavós e assim sucessivamente, no recuar para o passado. Contra ela eu não posso nada. Aqui é onde eu quero chegar. Contra ela eu não posso nada. Então, mesmo que eu não goste da minha ancestralidade, por qualquer que seja o motivo, tá? Não vou entrar aqui em casos pessoais, porque aqui não é sessão de terapia. Mas se você não gosta do que os teus pais te ensinaram, te passaram, te transmitiram, e nem sempre o que eles te passaram, ensinaram e transmitiram é de fato tudo positivo, né? A gente sabe de tabus, a gente sabe de conceitos, a gente sabe de generation gap, né? O gap geracional. Tudo isso tem que ser levado em conta. É óbvio, gente. Eu não vou brincar que isso não existe. Mas você não tem como negar que isso é o que te fez. Se você não gosta do seu nariz, você vai e faz uma plástica. A galera tá fazendo isso muito hoje, né? Tá mudando toda a sua programação genética facial e corporal, e eu também não vejo nada de errado nisso, desde que você não negue aquilo que lhe foi dado e você saiba o porquê você está negando. Então, meu nariz é largo demais, a minha calvície me incomoda, então eu vou fazer implante e vou fazer plástica e vou mudar a minha genética. A tua aparência genética está sendo transformada. O teu DNA não está mudando, a despeito do que possam dizer 1000 terapeutas por aí de reprogramação genética, reprogramação de DNA. Não é tão simples assim. Faça um exame de antes e depois, isso tudo se comprova, né? Lamento, gente. Se vocês acreditam nisso, beleza. Mude de canal, não é a proposta daqui. É ser unanimidade, muito ao contrário. Eu estou pouco me importando para críticas de que eu desbanco algumas visões da espiritualidade moderna, dos coachings modernos. Não é minha intenção agradar por agradar. Eu quero apenas partilhar saberes e percepções. E se houver eco do lado da câmera, do monitor, beleza, estamos felizes. Se não houver, beleza, eu sigo feliz. Quem não gostar, não estiver feliz aqui, vai procurar felicidade no que quer que seja. O fato é que a tua herança, ela é provado que ela é mutável, mas ela não pode ser negada. Da mesma forma que não adianta você fingir sotaque, não adianta você fazer brigas com o mundo no qual você nasceu e achar que a espécie humana é um câncer na sociedade, no mundo moderno, ou achar que este ou aquele governo são um câncer. Gente, são várias as funções dos órgãos e tecidos do nosso corpo. Se todo mundo quiser ser coração, não tem mais digestão. Se todo mundo quiser ser intestino, não tem mais pensar racional e transmissão neurológica. Então, pensem na beleza da diversidade de um organismo e pensem na importância de uma sociedade, de uma cultura múltipla, em harmonia nas suas desarmonias, né? A beleza da música, se houvesse só o tom dó, a nota dó, não tinha música. Você precisa necessariamente de variações cromáticas, de variações modais, de variações tonais, para que a beleza da música possa se manifestar. Então, a multiplicidade de uma cultura, ela é justamente o fato de que cada um traz uma herança e a soma dessas heranças cria, por sua vez, uma herança coletiva comum a todos que fazem parte daquele momento. Então, pelo amor de Deus, parem com a ideia do pensamento homogênico,
né? Isto é um veneno para o tempo moderno que gera intolerância, que gera o verdadeiro... A briga interna, né, numa mesma sociedade que gera falência múltipla dos órgãos, né, causa mortes do óbito dessa sociedade, qualquer que seja ela. Então, a sociedade ela é múltipla e ela é bela como a paisagem é múltipla, como os deuses são múltiplos, nem sempre eles estão em harmonia. Se a gente lê as lendas, a gente entende o porquê dessas dissonâncias para que haja produção da arte, né, do conflito de uma tônica com uma terça, que eu tenho um intervalo harmônico bonito que me gera a possibilidade de construir um acorde e a partir deste acorde abrir um leque de construção melódica produtiva, bela, inspiradora, né? Inspiração é um outro tema que a gente vai falar em breve aqui da herança celta, né? Um dos principais elementos é justamente a questão da inspiração, aquilo que eu recebo do mundo, né? Aquilo que enche o meu coração, que enche o meu pulmão, que enche fisicamente a minha existência, para que eu possa, no suspiro, devolver o que quer que seja na forma de reação, na forma de produção. Mas voltando então para a questão, para a gente finalizar a questão da ancestralidade, eu não tenho como negar a minha ancestralidade física, eu posso até alterar a minha aparência, mas a minha ancestralidade de DNA eu não mudo, eu não tenho como negar a minha herança cultural. Então eu posso não concordar com ela e tentar transformá-la, mas isso não quer dizer que eu possa apagar a história. E aqui entra o grande ponto: parem, pelo amor dos deuses, nós estamos vendo isso demais, de se fiar em narrativa, de se fiar naquilo que agrada o teu anseio, de que agrada a tua expectativa do que seja a realidade. Não brigue com a história. A história é uma senhora muito paciente, mas ela se revela. Pode demorar um mês, um ano, uma década, um século, a verdade vem à tona. Por mais que se tente apagá-la, ela sempre aparece. Então, quanto mais nós estudamos, e essa é a minha área de ofício, né? A minha formação acadêmica está pautada também na historiografia, não pode brigar com a história. E o que eu mais vejo hoje é gente brigando com a história, querendo construir narrativa, ignorando fatos históricos inegáveis, em prol de uma narrativa que agrade a sua visão política, ao seu ideal espiritual. Não é assim, gente. Não adianta, vamos falar aqui da espiritualidade celta, não adianta você querer achar que os celtas eram bonzinhos da Idade do Ferro, abraçando árvores. A gente já falou disso lá atrás, né? E construir uma narrativa falsa, baseada em premissas parciais, para atender a sua expectativa ou a expectativa de um determinado grupo. Da mesma forma que não adianta você querer mudar a sua herança cultural, social do mundo que você vive hoje, querendo negar o que nos trouxe até aqui. O apelo que eu faço é esse: não negue os seus ancestrais. Da mesma forma, então, num último ponto, mas na mesma abordagem, se você segue um caminho espiritual e esse caminho espiritual, como todo caminho espiritual, tem pontos dissonantes com a sua expectativa, não negue. Tente mudar, tente evoluir a partir disso na sua busca pessoal, mas não negue. Todo caminho espiritual tem uma página obscura no passado. Posso falar aqui do budismo, posso falar do cristianismo, posso falar do judaísmo, posso falar da espiritualidade celta, do caminho que você queira escolher. Há momentos no passado que não podem existir no presente. A verdade é essa, não podem. Por quê? Porque são moralmente inaceitáveis, são eticamente inaceitáveis, são filosoficamente inaceitáveis, são impraticáveis. É uma série. Escolha um tema aí de uma espiritualidade que você não gosta e perceba que ela... uma espiritualidade que você gosta, e perceba um tema que você não gosta e perceba a capacidade que ela tem de mudar, de evoluir a partir disso. Seja por uma plástica, na mudança física, seja numa percepção e construção de uma nova narrativa a partir, pautada na realidade e não na fantasia, na expectativa, e transforme essa sua espiritualidade. Então, o resumo da ópera que eu estou falando aqui é o seguinte: primeiro, entenda a sua herança espiritual, a sua herança física e a sua herança cultural. Entenda. Reconheça e entenda. Reconheça que ela existe, saiba o que ela é e entenda. Tríplice. Mas as três têm que ser compreendidas. Ponto 2. A partir do reconhecimento e do entendimento,
Trabalhe para que ela te melhore e trabalhe para que você a melhore, seja na história, seja na sua aparência física, na sua herança genética, seja no seu legado espiritual, qualquer que seja o caminho que você tenha escolhido. Não é pela negação que você vai fazer isso. Por isso que eu falei, o primeiro ponto é reconhecimento, compreensão e ação transformadora. Falta mais alguma coisa? Não, eu dei uma missão de vida para vocês, né? O que eu acabei de passar para vocês é o seguinte: saiba de onde você vem para determinar para onde você vai. Saiba o que soma na sua espiritualidade para que você possa ser melhor através dela e melhorá-la através da sua existência. E mais importante ainda, conheça-te a ti mesmo. Não é à toa que isso está no oráculo de Delfos, né? Na entrada do oráculo de Delfos na Grécia Antiga. Não é à toa que a gente encontra isso em textos xamânicos, né? Em textos não, né? Mas em pensamento xamânico. Não é à toa que a gente encontra isso nos textos do hinduísmo, do taoísmo, da espiritualidade celta. Em diversos momentos a gente tem justamente isso. A busca pela ancestralidade como ponte do saber. Só sabe para onde vai quem sabe de onde vem, só sabe para onde vai o caminho da frente, quem sabe de onde vem, o que me trouxe até aqui. E isso implica em reconhecimento da verdade. Verdade histórica, verdade genética, verdade espiritual. Que verdade é essa? Uma verdade com V maiúsculo, que não pertence a nenhum guru, que não pertence a nenhum escritor, que não pertence, eu diria, a nenhum caminho, mas é a confluência de saberes, de inspiração, tema de um vídeo no futuro, e especialmente de ação. O saber intelectual, a inspiração espiritual e a ação física. Corpo, mente e espírito em perfeita harmonia, já falei aqui, gente, em perfeita ressonância e em perfeita consonância. A metáfora da música é perfeita para mim, pelo menos, por trabalhar com música também, mas eu acho que dá para todo mundo entender, né? E tudo tem como a música um ritmo. Não é à toa que de todas as artes a música é chamada de música. Como assim? Porque música é tudo aquilo que é referente à musa. O que é da musa é algo que é músico. Tá dito. A tua espiritualidade é a tua herança. A tua cultura é a tua herança. O teu corpo é a tua herança. Honra essa tua herança tríplice, entendendo de forma harmônica, sem negar o passado. Chega de denegrir falsos oponentes. Estou falando de corpo, mente e espírito. Chega de denegrir quem abriu o caminho antes de você. E denegrir não é só falar mal, não. Denegrir é negar a existência, né? Então, vamos trabalhar um pouquinho melhor em cima disso? Estou dando aqui um bocado de coisa para vocês pensarem. Por isso que eu peço para vocês repassarem isso para quem vocês acham que vai curtir. Assinem o canal, cliquem no sininho, deem like, tudo aquilo que vocês já sabem. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Bom pensamento para todo mundo e honrem a sua história. É só quando a gente honra a nossa história que a gente pode se julgar capaz de ser melhor agente dessa história. Até a próxima. Tchau, tchau.